Tudo bem, mulher? Tudo bem, professora? Que prazer ter você aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigada, obrigada por me convidar, pelo convite, sabe? Assim, uma satisfação imensa, né? Estar aqui com você. Vi que você tá meio dodóizinha. Pode dizer pro pessoal, olha, eu tô dodói hoje, mas vai dar tudo certo, porque aqui a galera Vai. vibra com energia lá em cima. Bora lá, gente, vibrando com a colega. Obrigada pelo convite, tá, minha linda? Professora, eu que agradeço por ter aceitado esse convite. Eu virei uma mega seguidora mesmo, que fico vendo suas postagens, fico encantada com a perspectiva. Você ou senhora, posso chamar? Você, mulher, oxente, eu quero ser Você nova. é jovem. É, É, eu quero ser não jovem, importa muito que me mulher. chame de senhora, não importa não. Mulher mesmo Vamos que. lá, tudo bem. Então, professora, você, eu fico vendo, e é uma coisa que eu quero bater palmas aqui para o seu trabalho, porque você coloca o professor, e principalmente pedagogo, é um respeito gigante que você tem pelo pedagogo, e a gente sabe que a nossa sociedade não respeita o pedagogo, né? A gente vê essa dificuldade do pedagogo de ser respeitado, de ser visto como um autor, como alguém que cria, que tem capacidade de fazer e alcançar objetivos perfeitos com as crianças, principalmente crianças típicas e atípicas, né? Dependendo do que cada um acredita nessa perspectiva de típico e atípico, eu acredito em crianças naturais, porque não entraram na norma. Eu acho que você também segue aí Murilo Gun, né? E, Murilo Gun, já ia falar. e o Murilo Gun curso dele fala. fala, né? Bem disso, né? Crianças normais que estão dentro da norma e É, crianças naturais. Isso é perfeito. Pode falar, professora. é nessa frente mesmo. Eu gosto muito do Murilo, né? Mas, gente, já fica a dica, tá? Se você é professor que quer seguir alguém assim para aprender muito, dica dada, Murilo Gun. Mas assim, na verdade, às vezes eu acho, sabe, minha querida, é que o próprio professor pedagogo, em especial o pedagogo, não é que a sociedade não respeita, é que ele não se respeita. Ele não se respeita, gente. E a gente precisa entender isso, assim. Uma vez eu fui convidada para fazer um trabalho anti-bullying numa escola. E eu não sabia falar sobre anti-bullying e tal, era um projeto. E aí eu não sabia, eu era consultora da escola e a gente contratou um consultor. E o consultor, ele me disse que a primeira coisa que tinha que ser feita era que era necessário para o bullying acabar, ele tem que aparecer. Porque só é bullying se for escondido. Se não for, é outra coisa, é arenga, é outra história. O bullying verdadeiro, ele é escondido, ele é algo que acontece, mas tipo assim, quem pode tomar uma decisão não vê. Então, assim, apelido não é bullying, tipo assim, não é necessariamente o bullying. Se ele é escancarado, então tá tudo bem. O bullying de verdade, aquele. Aí eu fiquei muito reflexiva sobre isso. E assim, eu tenho falado algumas coisas aqui no Instagram, eu tenho falado algumas coisas, eu tenho dito algumas coisas, porque chega da gente ficar calada. Enquanto a gente fica calada, o bullying vai acontecendo, a coisa vai acontecendo, porque a gente precisa mostrar que é verdade. Então, tem alguns pontos que a gente toca lá e que são pontos doloridos, mas eles precisam aparecer. Depois que eles aparecerem, é que a gente pode pensar como é que vai tratar. E um deles é essa questão do pedagogo. O pedagogo é tipo assim, quando você diz que é professor, por exemplo, eu sou professora de matemática. Então, quando as pessoas me perguntam o que é que eu sou, digo que sou professora, já olha meio assim, aí pergunta assim: ah, você fez pedagogia, né? Não, eu sou professora de matemática. Ah, é tipo assim, você evolui um 10 degraus na escala. Na escala, você subiu um monte, você é professora. Mas você sou professora de química, sou professora de língua portuguesa, sou professora. Se você se diz um especialista, há essa valorização maior do que com o pedagogo. Mas eu vou te dizer, aonde eu vejo
que é um dos nós, não significa que seja apenas esse. Um dos nós está no posicionamento do próprio pedagogo, tá? Então, assim, quando eu olho para um pedagogo e eu vejo ele ali, gente que vem quase em posição fetal para falar com a direção, ele já vem assim, né? Ou pior, quando eu olho, eu até costumo dizer isso, sempre falo isso, já falei várias vezes na minha live, vou falar aqui na sua agora. Quando a gente olha para o pedagogo e você vê, por exemplo, 10.000 pessoas 4, 5 mil pessoas assistindo uma live para falar sobre os códigos da BNCC, e aí o cara tá lá assistindo, ou para falar sobre como encadernar com a chapinha, ou como cortar o maldizinho. Gente, eu fico olhando e digo, gente, como é que pode? Porque isso não é o que vai posicionar o pedagogo. Então, o que acontece muitas vezes, Sandra, você é pedagoga? Sou pedagoga. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, ou os especialistas, tomam os espaços dos pedagogos. Por quê? Porque os pedagogos não se posicionam. Vou te dar um exemplo. Eu sou consultora de uma grande escola aqui em Brasília, de educação infantil. Recebo muito bem por essa consultoria. E eu sou consultora da educação infantil. Por que eu? Por que não um pedagogo? Ele teria. Mas por quê? Porque como o pedagogo não se posiciona, o que que acontece? Como ele não se posiciona, e se posicionar, gente, não tem a ver com ser chato, não tem a ver com ser respondão, não tem a ver com negar o trabalho. Se posicionar tem a ver com a única coisa: estudar, conhecimento. É o conhecimento que vai te dar poder. Meu orientador dizia que tem a ver com. Ele dizia assim: vou falar um palavrão, não é um palavrão, mas eu não gosto de falar muito, eu não falo palavrões assim. Mas ele dizia que tem a ver com bunda. É sentar o bumbum na cadeira e estudar. O que vai te dar Perfeito. posicionamento não é uma roupa melhor. Deixa eu te dizer, não é uma roupa melhor, não é saber enfeitar a escola melhor, não é estudar. É dolorido, sim. E eu sou muito preocupada com os pedagogos. Que bom que você trouxe isso à tona, porque é um discurso que eu venho tentando empoderar o pedagogo. Só para dar um exemplo, recentemente nós fomos contratados, porque a comunidade professor autor recebe muitas demandas, né, de vários lugares. Então a gente cresceu, apareceu. E os professores aqui recebem muitas demandas. E a gente recebeu a demanda para fazer um material. E aí, nessa demanda de fazer o material, eu disse: olha, eu quero um especialista, um revisor de língua portuguesa e um pedagogo em cada livro. Por que o pedagogo? Eu quero que o pedagogo veja a trilha de aprendizagem, veja se está tudo direitinho, veja a estrutura, veja se dialoga aquela estrutura. Eu quero o pedagogo lá, né? Então, assim, aí assim, é estranho, né? Assim, mas eu tenho muito essa valorização dos pedagogos, eu respeito muito os pedagogos, eles são alvo da minha fala aqui exaustiva. Ainda bem que você sabe disso. Sei sim, sei sim. E fico muito feliz. É, eu sempre tento trazer aqui no Instagram um pouco de conhecimento, algum tipo de estratégia, porque às vezes o professor fica se preocupando tanto em criar, em ser criativo, em ser, fazer aquela atividade bonitinha, de fazer um, um portfólio com uma atividade bonita, né? Um portfólio bonito, bem colorido. E, na verdade, isso não vai trazer autonomia, não vai trazer autoria para ele, para Não ela. vai. Não quer dizer que isso não seja importante nas etapas Sim, da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental. Importantíssimo. Mas quer dizer que é como se isso fosse o feijão com arroz. É isso que eu estou dizendo. é, Isso é o feijão com arroz. Isso é o feijãozinho com arroz, que ele tem que fazer mesmo, uma coisa mais ou menos elaborada, dialogando com a imaginação da criança. O que vai posicioná-lo é conhecimento, é saber mais sobre aquilo, é saber de onde vem aquele referencial teórico. Então, comprar molde, gente, na internet, sinto muito, mas não consegue, isso não vai conseguir, isso não lhe torna diferente, entende? Não lhe torna alguém que as pessoas olhem e digam: opa, esse professor é diferente, né? Que é essa a nossa ideia aqui. é. Eu estava sempre observando, e seu tema principal é avaliação e construção de itens, né?
E eu estava vendo que, pelo tempo que você trabalha com avaliação escolar, né? Estava pensando assim, quais os três maiores erros que você já encontrou, assim, numa avaliação? As coisas, as três mais gritantes, que eu sei que tem muita coisa. Mas só para a gente trazer ao pessoal aqui, para dar aquele estalo, né, de realidade. Cara, eu vou dar alguns exemplos que me impactou muito, tá? Vou começar com a minha profissão, vou começar comigo. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha aproximadamente ali os meus 19 anos de idade, 18 para 19 anos. E na época, né, eu tenho 39, então faz 20 anos. A gente aqui acha que o tempo não passa, mas menino, o tempo passa sim. E aí, na época, eu fui dar aula de geografia, porque era assim: o professor ficava com matemática, geografia e ciências, o outro ficava com português, história e artes. E aí eu fiquei com matemática, geografia e ciências. E aí, eu fui dar aula de geografia. Isso é real, tá, gente? Estou falando comigo. Como você está falando de três que impactou, eu vou começar pelo meu. E aí, eu gostava muito de matemática. Então, meus meninos, eles iam melhor em matemática do que em geografia. Claro, eu era matemática e não geógrafa. E aí, eu lembro de uma questão que eu fiz. Na época, foi eu quem fiz a questão. Eu perguntei assim, o que foi a corrida armamentista? E uma menina respondeu: foi uma corrida que as mães corriam para dar de mamar os bebês. Na época, né, armamentista, né? E na época eu ri da menina, né? Fiz aquela confusão inteira. A menina, tipo assim, a menina burra, não sabe de nada e tal, tal, tal. Olha aqui, cabeça, aquelas coisas que a gente faz, né? Hoje, 20 anos mais tarde, eu percebo que eu já sei, há alguns anos eu já sei que todo o problema consistia em mim. Olha a pergunta: o que foi a corrida armamentista? Me dá dizer o que quiser. Tu tá entendendo? Ela vai falar o que ela quiser. Então, todo o problema foi criado pela questão que eu fiz mal feita. Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento a realidade era outra. Eu tinha 19 anos e há 20 anos atrás, estou falando de 20 anos atrás, não havia uma gestão de controle, não havia controle. A gente, o professor, por mais que houvesse a indisciplina e tal, isso já existia, isso, né? Assim, mas nós éramos o rei da sala. Se a gente dissesse uma coisa, era meio lei. Estou falando de 20 anos atrás, quando eu comecei. Então, ninguém me questionava porque eu tinha feito uma prova mal feita. Hoje, não tem mais espaço para isso. Hoje não tem. Depois que nós entramos na casa do aluno, porque agora a gente está dando aula para o pai do aluno, para a mãe do aluno, está todo mundo passando. Não há mais espaço para eu, não há, definitivamente, não há mais espaço para eu fazer uma coisa desse tipo. Então, na época, se eu nunca contasse essa história a ninguém, ninguém nunca saberia que foi comigo. Hoje, por exemplo, uma das coisas que eu faço é publicar alguns memes. E aí eu vou te contar uma segunda questão assim, me impressionou. Foi muito recentemente. Eu divulgo, dia sim, dia não, alguns memes, né, sobre avaliação educacional. E aí, de um modo geral, alguns professores riem, né, e tal. Mas, na verdade, na maioria das vezes, o problema está com a forma que o professor fez a questão e não com o aluno. E aconteceu uma coisa muito interessante esses dias. Pode falar, pode falar. Que, que, ser, Verdade, tô que seria a concordando. segunda. Aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o seguinte. Uma pessoa, eu postei um desses memes que eu havia tirado da internet e uma pessoa me ligou. Disse assim, me ligou não, mandou um direct lá. Professora, onde a senhora achou essas questões? Onde a senhora achou essa questão? Eu disse, na internet. Então, enfim, dei meu WhatsApp, ela foi conversar comigo lá. Eu achei que ela queria saber a fonte, eu achei que ela era um pesquisador, eu achei que ela achou que era mentira e tal. Fui, busquei a fonte, mandei para ela. Conversamos no WhatsApp. A pergunta era: olha ao seu redor e desenhe ser vivos e ser não vivos. Não, acho que nem tinha olha ao seu redor, era assim. E aí a criança botou uma criança em pé, ser vivo, e uma criança deitada, ser morto. Pronto, colocou assim, né? Não vivo, vivo, não vivo. E aí ela disse, professora, quando ela falou comigo, né? Bem recentemente, isso tem coisa de 2 meses. Professora, onde a senhora achou e tal, e tal, e tal? Eu expliquei que tinha sido na internet. Ela disse, professora, isso é a prova da minha filha.
A minha filha fez essa prova. Como isso foi parar na internet? Então, assim, com a internet, aí eu fui explicar, ela fui consolá-la, fui dizer a ela que a filha dela era inteligentíssima, que ela não se preocupasse, que na verdade a questão estava errada, o comando estava errado, né? Não havia um contexto para o aluno resolver e tal, e tal, e tal. Enfim, gente, então o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que essa mesma situação aconteceu comigo há 20 anos atrás, mas que há 20 anos eu não tinha essa exposição, mas agora nós temos essa exposição, nós estamos dentro da casa. Se essa senhora decide processar, deixa eu dizer, porque só tem uma forma, deixa eu dizer, só tem uma forma dessa prova ter saído. Só existe uma forma. A professora bateu uma foto. Não tem outra, não tem outra. A coordenadora não foi lá, não bateu foto. Foi a professora que bateu a foto. Pode até não ter postado, ter passado num grupo de WhatsApp e alguém ter postado. Pode até não ter sido ela. Mas assim, gente, a exposição, deixa eu dizer, e mais, ainda ia ser ridicularizada essa professora. Eu sinto muito, como eu deveria ter sido ridicularizada lá 20 anos atrás também. Por quê? Porque a errada não é a aluna, a errada é ela. Por quê? Porque, infelizmente, nós não sabemos avaliar. A gente precisa aceitar. É o bullying, tá? Então, eu estou falando aqui, vai ter gente que vai me criticar. É o bullying, tem que mostrar, igual a história do pedagogo. Nós, professores, não saímos prontos na universidade para avaliar. Nós precisamos entender isso, é um fato, tá? É verdade. E a gente vê essa defasagem em todas as, até professores especialistas, né? Professores de matemática, história, geografia, ciências, biologia, enfim. Muito, A gente vê muito. em todos essa dificuldade, e não é só do pedagogo ali nas Não, séries iniciais, né? Isso vai até a universidade, porque eu mesmo na universidade, várias vezes na faculdade, eu sempre questionava o professor, ele dizia, explique, explica. E eu ia explicar com as minhas palavras. E ele nunca aceitava, ele queria a cópia do que tinha na lei, ele queria. Então, assim, é mais importante eu saber a lei ipsis literis, né? Tudo pontinho por pontinho, ou eu entender a funcionalidade dessa lei. claro, o cara. Então, Gente, ó, é assim, pronto, a gente tem que partir de um lugar. Você tem que ter um ponto de partida. E eu tô vindo para a rede social trazendo muita verdade. Eu venho dessa academia, eu venho da universidade, eu venho como professor especialista, mas eu venho trazendo a verdade. Por que que nós não sabemos? Por que que nós não sabemos avaliar? Por que que nós não sabemos avaliar? Principalmente porque nós não aprendemos. Nós não aprendemos. Gente, levanta a mão aqui. Nós temos umas 25 pessoas. Quem fez um curso de avaliação educacional na graduação? Uma disciplina. Geralmente é uma disciplina optativa. E aí a gente sai da universidade, vai para a sala de aula, onde o que nós mais fazemos é avaliar. A universidade precisa acordar. Ela precisa ensinar esse professor, ela precisa ensinar esse professor como avaliar melhor. E aí tem um questionário de um colega aqui, da Iana. Sou professora de língua portuguesa e tenho muito cuidado como o aluno vai interpretar a questão. Existe forma de você não precisar mais ter cuidado. Seguir técnica. Avaliação é técnica, elaboração de questão é técnica. Existem técnicas feitas para você elaborar as questões com qualidade técnica, de tal modo que você consiga ser clara para esse aluno. É técnica. Gente, tem muita coisa, assim, a avaliação é técnica. Nós não aprendemos essa técnica na universidade, não aprendemos nas pós-graduações, não aprendemos nem num curso de mestrado e doutorado em avaliação educacional, porque eu fiz doutorado em avaliação educacional e eu não aprendi lá. Entenderam? Então, assim, a gente precisa descobrir isso, dizer, cara, professores desse Brasil, nós não aprendemos a avaliar. Nós precisamos aprender a avaliar. Só. eu, na faculdade, o tema meu TCC foi sobre avaliação. Ah, E você vê como o mundo, né? Ele vai sempre girando e você sempre vai voltando
aquilo que você sempre pensou, que você sempre acreditou, sempre vai voltando para a gente tem possibilidades. Então, eu fiz seu curso, né, da avaliação nota 10. Fiquei encantada, aprendi muita coisa, anotei muita coisa, mas Super ainda sei que simples. preciso demais. Ainda preciso aprender mais. E muitas vezes em consultoria, quando eu trabalho dando consultoria também a escolas, e quando eu vou para a escola, que eu tento falar, fica muito naquela. As reuniões escolares fica muito naquelas questões. Ah, fulaninho, ele é bonzinho. Fulaninho, ele consegue acompanhar. Fulaninho. E a gente vê que a criança, agora trazendo para uma perspectiva de inclusão, a gente vê que a criança tem dificuldade de compreensão. E aí, quando eu chego numa consultoria, que eu vou conversar com a escola, que eu vou conversar com os professores, com o psicopedagogo, psicopedagoga, coordenação, e aí eu trago questões técnicas mesmo. Olha, vamos formatar em tal fonte, vamos dar um espaçamento assim para esse aluno, vamos formatar os textos sempre dessa maneira, vamos dar um modelo para que essa criança entenda, porque tem crianças que têm déficit de atenção. Então, ela precisa de um modelo para entender o que a questão está pedindo. E a gente percebe que, às vezes, você só em falar, diminua as questões, seja mais claro, seja mais objetivo. Isso não é suficiente. A gente precisa dar o beabá ali mesmo, de dizer, olha, usa a formatação assim, usa essas palavras, esse verbo, né? Então, a gente percebe a carência dos professores, a carência da escola. E aí eu volto àquele ponto inicial do pedagogo não tomar as rédeas, né, da sua autoria. Por quê? Porque fica esperando que coordenação diga que tá bom, e às vezes o coordenador é um psicólogo, é uma psicóloga. Ou também não sabe. Vamos dizer a verdade, também não sabe. Você, Então, gente, descobrindo aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não estou falando do professor que está em sala de aula, não. Eu estou falando do professor de um modo geral, seja ele um doutor, esteja ele na universidade, esteja ele na coordenação, seja o reitor da universidade. Não se ensinou a avaliar. Nas universidades brasileiras não se ensina a avaliação para os professores. Isso precisa mudar. Vem mudando, algumas instituições vêm adaptando o currículo, mas a maior parte dos professores do Brasil não aprenderam a avaliar, independente se eles estão lá nas séries iniciais ou se eles estão lá na universidade. E o que a gente já entende que a avaliação é um ponto de partida importante. Ela não é o fim, ela é o início, porque é a partir da avaliação que eu remodelo a minha prática pedagógica. Então, como é que eu posso começar se eu não sei começar? Porque se eu não sei avaliar, eu não sei nem começar. Então, isso, assim, o país precisa acordar, o país precisa acordar e entender, caraca, a gente precisa ensinar avaliação para esses professores, a gente precisa. E quando eu falo a gente, eu me coloco nisso assim, com muita humildade. Eu aprendi a avaliar, mas não foi na universidade, não foi no meu curso de doutorado. Depois a gente fala sobre como. Mas falando sobre inclusão, você falou uma coisa importantíssima, a ideia da inclusão, e é o tema da nossa live. Para começar, se avalia a inclusão de forma errada. Porque, assim, a ideia da norma, aí a gente volta lá onde você começou. Na verdade, é o natural. A gente precisa olhar para o natural. Uma criança que tem uma necessidade especial, seja qual for ela precisa ser avaliada com um parâmetro cuja norma seja ela mesma. Então, vamos supor que você está falando sobre a equação do segundo grau. Estou falando sobre a equação do segundo grau, sei lá. E o aluno hoje, ele não pega no lápis. Não pega no lápis, consegue nem pegar no lápis e escrever a equação do segundo grau. Mas aí daqui a 2 semanas, tu percebe que ele já consegue escrever a equação do segundo grau, inclusive colocar o ao quadrado lá em cima do x. Cara, ele evoluiu. A comparação tem que ser ele com ele mesmo, aluno com necessidade especial, aluno que de algum modo tem alguma deficiência, que tem alguma necessidade, ele precisa ser avaliado com ele mesmo. Então, assim, é o que ele fez hoje que ele não fazia ontem, né? Na verdade, essa tem que ser a métrica de todos os alunos, mas quando você fala isso tem que ser a métrica é essa. O que você fez hoje que você não fazia ontem? A gente faz assim, é essa a dinâmica da vida quando eu faço uma dieta.
Aí eu digo, ai, gente, hoje eu bebi mais água do que ontem. Hoje eu consegui comer a fruta e não ficar com tanta fome como ontem. Essa é a métrica. O que que eu consigo fazer agora que eu não conseguia antes? Essa é a métrica da avaliação. Quando se fala de inclusão, quando se fala de avaliar a inclusão, de avaliar um sujeito que tem uma necessidade especial, avaliar um sujeito que tem uma deficiência, ele precisa ser avaliado com ele mesmo. É esse o jogo. Não tá. Ah, mas eu estou falando de números complexos. Tá, mas o jogo não é um número complexo. O jogo é o que ele fazia ontem e o que ele faz hoje, o que ele faz no seu próximo encontro. É essa a métrica, tá? Sim. Eu trabalho também dentro dessas consultorias sempre para a educação inclusiva e meus alunos têm autismo, TDAH. E aí eu trago, os pais ficam às vezes muito angustiados e a escola, por medo de achar que talvez fazendo uma avaliação diferenciada para aquele aluno, a escola vai estar trazendo diferença, né? Então, quando a gente já olha dentro de uma perspectiva de norma, a gente acha que todo mundo tem que ser igual, quando na realidade todos são naturais, todos têm suas especificidades, independente de ter um diagnóstico, de ter uma dificuldade de aprendizagem ou não. Porque por mais que a criança seja inteligente, ela esteja dentro ali do nível cognitivo da turma, ela pode apresentar algum tipo de atividade. E aí tem algo que eu venho pesquisando, professora, não tenho muito repertório, mas eu estou pesquisando muito, é sobre o desenho universal da aprendizagem, que aí ele vem trazer para nós um modelo como o desenho universal urbano, que no caso, uma rampa, ela serve tanto para pessoas que são cadeirantes, quanto também outro tipo de dificuldade de mobilidade, quanto também para uma pessoa que anda, né, com suas próprias perninhas, e a rampa serve para todo mundo. Então, se a gente pensar no modelo avaliativo que sirva para todos, né? Que sirva para todos dentro de uma perspectiva, eu sei que é muito complexo, mas se a gente começar a pensar nessa avaliação como um modelo para medir, para aferir, e não para não pegar o aluno no que ele não sabe, porque a gente percebe isso, né? A gente tem que avaliar para saber o que a criança sabe. Ou melhor, até que ponto ele sabe. Não é para saber se ele sabe ou não. A preocupação da gente, a gente tem que parar com essa ideia de achar que a avaliação é para eu medir o que ela não sabe ou o que ela sabe. Não. É para eu medir até que ponto ela sabe. Até que ponto ela sabe. Essa é a grande magia. Por isso que eu estou te dizendo, sei lá, vamos para atividade simples. A gente pode pensar em atividades simples mesmo. Vamos pensar aqui numa atividade simples. Sei lá, eu quero saber se a criança consegue escrever a palavra Mara. Mara. De repente ela não consegue escrever, não consegue ler, mas ela já sabe diferenciar letras de números. Então eu digo, ah, não, ela não escreve a palavra, mas ela diferencia letras de número. Ela diferencia vogal e consoante. Ela não consegue ler a palavra Mara inteira, mas ela lê a Mar. Ela consegue ler, quando é consoante, vogal, ela consegue ler com mais facilidade. Enfim, então a grande ideia é até que ponto ela sabe. É até que ponto, não é se ela sabe ou não sabe, a gente precisa parar um pouco com isso, sabe? Que é outro, por isso que eu estou dizendo, a avaliação, ela está permeada de mitos. A avaliação educacional do professor é permeada de mitos. Você fez lá um curso comigo, como fazer uma prova nota 10. Gente, é um curso que eu dou 30 minutos de curso, ele é 30 minutos de curso, mas eu faria ele em 15. Eu faço em 30 porque eu digo, cara, passei um curso, precisa ser em 30, né, para dar o certificado e tal. Mas, gente, eu trago em 30 minutos informações que quem é professor e tá aí, vai lá e confere, depois vem me dizer, se eu estiver mentindo, pode vir e dizer assim, não, eu estava me enganando naquele dia. Eu trago informações em 30 minutos que você passou 5 anos dentro da universidade e não viu. Em 30 minutos. 30 minutos, vai lá. Sabe assim, coisas óbvias que as pessoas ficam, caraca, por que que eu não vi isso? Por que que eu não vi? Porque a gente não sabia, os nossos professores da universidade também não sabiam ensinar a avaliar. Os doutorados, os mestrados dele também não ensinaram a avaliar. Então, o histórico do Brasil com a avaliação educacional ainda é muito recente.
Então, a gente precisa entender esses processos. Nós nem temos a profissão de avaliador, mas, assim, na perspectiva da inclusão, gente, avalie o aluno com ele mesmo. Sai da ideia da norma e vem para a ideia do natural. O que era natural para ele hoje, que hoje mudou. O estado natural dele mudou. Não é com a norma, não é com a média, né? Isso é Sim. importantíssimo. Acho difícil uma avaliação universal. Eu acho muito difícil a avaliação universal, assim, Sandrinha. É Sandra, né? Né, É, Sandra? É porque tem os nomes e o sobrenome. Eu tava, mas aí, Sandra, eu acho difícil uma avaliação universal. Por quê? Porque, porque os parâmetros, a não ser que haja uma mudança curricular, entendeu? Mas assim, mas assim, de um modo geral, é difícil uma avaliação universal. Só se houver uma mudança mais intensa no processo de currículo, né? sim, sim. A ideia é essa, é mudar, inclusive, a forma que a gente apresenta as atividades, a forma que a gente estimula a criança, para mudar a forma também de avaliação, que é toda uma estrutura. Então, outra coisa que você já falou, sobre o que é preciso para uma boa avaliação, que é comparar a criança com ela mesma, né, dentro do que ela é Técnica, para a própria técnica, técnica, né? técnica, técnica. Técnica é a Gente, é palavra. técnica, ó, deixa eu dizer, pode anotar aí, pode até subir o hashtag, técnica. Avaliar é técnica. Não, não, assim, quando o povo vem com aquelas teorias mirabolantes, não, assim, técnicas que vai fazer. A pergunta que a colega fez aqui, a Iana, eu faço 10 vezes, eu fico reescrevendo para saber como é que o aluno vai interpretar. Se você tiver técnica, Iana, você sai desse problema. A avaliação é técnica, é uma coisa meio formatada mesmo, entendeu? Até porque eu preciso ter respostas precisas. Eu costumo dizer, digo até isso lá no curso, que quanto melhor for o seu instrumento de avaliação, mais respostas mais eficientes você tem sobre o seu processo, sobre os processos de ensino e aprendizagem. De nada adianta. Quantas vezes, sei lá, eu dou uma aula fantástica, eu sei que eu dei uma aula boa, eu sei que o aluno entendeu, e quando vê o resultado da avaliação não é bom. Aí eu fico, deve ter sido a metodologia que eu usei. Não, é o aluno que não estudou. Quando às vezes o problema pode estar no teu instrumento de medida. Gente, tem muita medida ruim. Tem muito instrumento de medida ruim por aí, viu? Pode ter certeza. E nós estamos fazendo, não é outra pessoa não, somos nós. Nós que estamos aqui nesse momento, eu inclusive. Por quê? Porque precisa de técnica, precisa de cuidado. E esse cuidado não nos foi apresentado. Então, não é. Quando eu digo isso, eu não estou questionando a capacidade do professor, não. Eu estou questionando a capacidade de formação do professor, de formação que foi fornecida. Entende? Sim, entendi. Os professores, pela sua experiência, eles têm mais dificuldade de avaliar ou de elaborar questões de matemática ou português? De português. Português é mais difícil, porque encontrar, assim, sem dúvida nenhuma, de português é mais difícil. Por causa dos textos, da necessidade de textos. Em matemática é mais fácil criar esses textos. A matemática tem uma coisa que se diz, a matemática está em tudo, e está mesmo. Então, isso facilita muito a gente criar um contexto. A matemática está aqui nesse livro. Eu olho para esse conjunto de livros aqui que está na minha mão, e aí eu posso perguntar, dado a medida de um deles, e aí eu associá-los a um sólido e fazer. Então, a matemática está em tudo, né? E calcular o volume, solicitar o cálculo do volume. Então, é mais difícil com linguagem. É mais difícil. Fale um pouco sobre o curso de avaliação. É assim. Avaliação nota 10, né? E sobre a CPA também, para o pessoal conhecer. Seu Muito trabalho. obrigada pela oportunidade. É assim, a CPA é uma comunidade de professores autores. A CPA surge no ano de 2020, em meio a essa crise que nós vivenciamos aí, e ela surge com um propósito muito claro: validar a autoria do professor.
Isso porque a gente começou a perceber, em especial vocês da educação infantil, do ensino infantil, gente, vocês foram massacrados em 2020, os professores pedagogos. Por quê? O que acontecia? A escola mandava você gravar uma aula e, de repente, se a escola tivesse 5 turmas, por exemplo, se a escola tivesse 5 turmas, ela mandava você gravar uma aula e essa aula era repartida ali para as 5 turmas e você ganhava por uma só. E aí eu comecei a questionar essa história da autoria. Então, a CPA, ela surge com a ideia de mostrar, de abrir os olhos da sociedade para a autoria do professor, que as nossas aulas não podiam ficar sendo reproduzidas assim à torta e à direito. A aula era minha, então era minha aula, minha autoria, minha metodologia. Pronto, ela surge para isso. E ela se desenha nesse sentido. Só que a gente percebe também a necessidade da sociedade aceitar isso. Porque quando eu comecei a dizer o professor é um autor, o professor é um autor, o professor é um autor, as pessoas começaram a criticar muito. Ah, Luzina, não tá vendo, o professor não é o autor. E eu ficava dizendo. E aí eu percebi que a sociedade precisava aceitar essa autoria. Aí eu percebi imediatamente, não, peraí. Eu estou dizendo, mas a sociedade precisa aceitar. E quando é que a sociedade vai aceitar? Quando o professor tiver algumas ferramentas. Eu costumo até fazer uma comparação com o cinto do Batman, né? O Batman, ele é um super-herói. Tu já ouviu essa história minha? Não, não. Não, então vamos ouvir que essa tu vai gostar. Não sei se vocês gostam de filme de super-herói, mas eu me amarro em filme de super-herói. Quando começou a pandemia, né, nessa história, e se questionava muito, professor super-herói, e aí, que super-herói mais parecia com o professor naquele momento? Eu elenquei 2, depois eu justifico outro. Claro que eu queria parecer com a Mulher Maravilha, né, gente? Pintei até o cabelo, assim, para ficar assim, né? Então, quando a mulher aparece magra, linda, maravilhosa, mas o que eu elenquei aqui foram 2. Um deles foi o Batman, e foi por essa razão. O que é o Batman? O Batman é um cara inteligente, perspicaz, futurista, rico e altamente determinado. Se não fosse rico, eu diria até que ele é um professor, porque as características são muito próximas da característica de um professor. No entanto, o Batman é um homem comum. Mas qual é o superpoder do Batman? Qual é o superpoder dele? O superpoder dele consiste em ele prever algumas situações. E para isso ele tem um cinto de utilidades. É um cinto de utilidades onde ele aperta um botão e sai uma corda que vai levar ele de um lado ao outro na montanha. Aparece o carro do Batman, o avião do Batman. O professor, ele precisa ter um cinto do Batman, sabe? Nesse sentido, onde eu aperte e venha um conhecimento necessário para aquela situação. E a pandemia mostrou isso muito claro. E veio para mim a ideia, cara, a sociedade precisa perceber que nós temos, a sociedade precisa perceber que nós temos aqui o nosso cinto do Batman. Então, vamos falar sobre autoria. Vamos falar sobre autoria aqui. Vamos ver o que a gente fala. E aí veio a ideia da formação. Então, a CPA, ela nasce com a ideia de mostrar para todo mundo que o professor é um autor, por isso que o termo é comunidade professor-autor. Ela tem um propósito, tem um tripé muito claro, que é a formação de qualidade, o acompanhamento e a inserção na prática. Então, os nossos professores aqui da CPA, todos eles se inserem numa prática de autoria, né? Então, e ela vem com essa ideia de mostrar que existe mais para além da sala de aula. Ou seja, que o professor pode se inserir dentro desse mercado para além da sala de aula, em atividades educacionais de autoria educacional. Então, a CPA é um espaço para você, professor, que quer ocupar espaços para além da sala de aula. Então, se você tem ideia de se tornar um palestrante, um consultor educacional, se você quer ser um autor de livros, se você quer ser um elaborador de itens, tudo isso é a proposta da CPA. É essa formação que a gente oferece, que também a universidade não ofereceu. A universidade também não me ofereceu. A avaliação é uma frente, mas a nossa proposta é formar o professor para atuar nesses espaços para além da sala de aula. Maravilha. E quem quiser participar da comunidade Professor Autor, como é que faz? Da comunidade Professor Autor, assim, quando nós criamos a comunidade também, eu sou professora do chão da sala de aula. E aí eu tinha um propósito muito claro. Eu sabia que muitos professores não tinham condições, o poder aquisitivo de compra
de formações. Eu sabia disso. Mas eu sabia que se fosse num preço razoável, a gente teria condições dos professores comprarem. E aí, mas aí veio a proposta muito clara. Para cada um curso que a gente oferece, para cada acesso ao CPA, a gente dá 2 gratuitos. Então, assim, se a gente vai oferecer um curso, a gente vai antecipar com 2 cursos gratuitos. E aí, nós fazemos sempre antecipação de cursos gratuitos. Então, nesse momento está rolando um curso gratuito, como fazer uma prova nota 10, que o encerramento é agora, dia 27, mas que você pode fazer o curso, pode vir logo para o encerramento. É fantástico. E eu queria fazer com a mesma pompa dos nossos cursos pagos. Então, assim, nós temos sorteio, acompanhamento, grupos, conversas com a mesma qualidade. A ideia era o seguinte: eu não vou oferecer um curso gratuito que seja inferior a um curso pago. Depois a gente tem um desafio que começa dia 30, onde a gente fala sobre elaboração de itens, né? E aí só depois existem os nossos cursos pagos, mas eu sempre aconselho que os colegas façam os cursos gratuitos por 2 razões. Vou dizer quais são as 2 razões. Primeira, esses cursos são de muita qualidade. Pode confiar, emitem certificado, você vai ter sua certificação e você vai adquirir o conhecimento. Nós vamos fazer o melhor possível para você adquirir esse conhecimento. E você não precisa pagar necessariamente, não precisa pagar. Segunda razão, porque às vezes você até se identifica com a proposta. Você acha massa, Lu, muito massa a proposta da CPA. Caraca, mas não se identifica com quem está representando. E isso é normal. Você pode não se identificar com quem está representando, comigo, com sotaque, com jeito de ser, com ser ligeira, que eu sou ligeira. A gente que é nordestina é meio ligeiro, né, mulher? Então, pode ser que você não se identifique com essa proposta. E aí, diante disso, eu acho interessante você fazer os cursos gratuitos. Então, é só ir lá no meu link da bio, vamos lá, vamos seguir a gente. Quem também tiver no meu Instagram, gente, aqui, vamos seguir a Sandrinha aí. Aí vai lá no link da bio que tem os cursos gratuitos. E eu aconselho começar por eles. Eu aconselho também, minha gente, vocês não vão se arrepender, inclusive tem alta qualidade, você vê, a professora Luzia, ela fala de uma forma muito simples, isso é muito bom. É muito difícil a gente encontrar um professor que facilite, ela tem essa visão e ela traz isso na prática dela. Não é só blá, 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 né? É, Então, eu agradeço muito, professora, a sua presença. Estou aqui, gente, com febre, tava ruim, tava cabeça dando ruim. nos olhos, mas estou muito feliz por vocês terem ficado, pela professora ter ficado. Muito obrigada a todos que participaram. A oportunidade única, a gente está aqui aprendendo, escutando. E vai lá, segue a professora, vai lá no link da bio, vai rápido, aproveita, porque a oportunidade não volta atrás, né? Então você tem que Não. aproveitar. Aparece, surge, vai lá e usufrua da oportunidade, que é muito boa. Rapidinho, Sandrinha, me dá um minuto para eu te falar também do outro projeto, né? Diante dessa ideia, a gente também está lançando agora uma pós-graduação em avaliação educacional. Mas não é qualquer pós-graduação, é a melhor pós-graduação em avaliação educacional desse país. Então, assim, só para aproveitar e falar para os professores, tá? Mas muito obrigada. Então, depois passem lá, vejam como é essa pós-graduação. A gente vai abrir a pós-graduação com o Luquezzi, para você ter uma noção. O negócio vai ser assim, bombando. E muito obrigada pelo convite, tá? Vai se cuidar, Obrigada. tudo de bom, tá? Obrigada, um beijo. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Bom final de semana.